O Shia LaBeouf não cansa de jogar o próprio nome no lixo. Sabe quando uma pessoa já tá no fundo do poço? Pois ele faz questão de cavar um pouquinho mais, entrar, cavar um pouquinho mais, entrar. Eu já tenho um vídeo aqui sobre a vida de mentiras e crimes do Shia, e eu vou resgatar várias coisas ditas lá nesse vídeo aqui, mas eu precisava fazer mais um com as atualizações da vida do Shia LaBeouf e as reviravoltas que essa história tomou. Se nós estávamos comemorando o Carnaval na última semana, o Shia LaBeouf também estava, mas ele estava sendo aquele pior tipo de folião, que fica bêbado, que briga, que não sabe se comportar com pessoas diferentes, e foi assim que nos últimos dias o Shia LaBeouf foi preso em flagrante por agressão e homofobia, depois de ter atacado várias pessoas que estavam em um bar em Nova Orleans. No meio desse caos, a gente ainda descobriu que ele e a Mia Goth, a sua então esposa, se separaram. Gente, não dá. Eu sempre tento ser imparcial e contar as histórias pra vocês como um narrador alheio a elas, mas eu acho o Shia LaBeouf terrível. E não tem como você pensar diferente de mim, sinto muito. Histórico de agressões domésticas, relatos de que ele passou IST de propósito pra uma parceira, histórias de que ele estava em cachorros porque estava estudando para um personagem, já foi racista em vídeo, disse que um policial negro ia pro inferno só por ser negro, agora tá sendo preso por homofobia. É uma ladeira sem fim, eu te disse. Mas tá, deixa eu te contar o que tá acontecendo agora com o ator. Só não esquece de deixar aquele like para apoiar o meu trabalho e de se inscrever aqui no Fefoverso para ficar super informado em tudo que acontece em cultura pop, bastidores de filmes, séries, fofocas de Hollywood, tudo isso você encontra por aqui, você não vai se arrepender. Então se inscreve e vem fazer parte dessa comunidade comigo em 2026. E eu tenho um recado importante, queridos seguidores. Eu preciso que vocês tenham um pouco de paciência comigo nessa semana, porque eu não falei pra quase ninguém ainda, só meus amigos mais próximos e minha família. Mas eu vou me mudar. Eu moro em Limeira, interior de São Paulo, e eu vou me mudar pra Campinas nessa semana. E tá um caos. Tá um caos de mudança. Eu acho que eu me mudo na quarta-feira, não sei se eu vou conseguir gravar o vídeo de quinta, se eu não conseguir talvez fique pra sexta. Os horários vão ficar meio confusos nessa semana e eu espero que vocês tenham paciência durante os próximos dias. Paciência, inclusive, caso o cenário desapareça, porque eu vou ter que empacotar esse tanto de coisa aqui. Não sei se eu vou gravar depois de ter empacotado. Gente, caos. Mudança é caos, se você já se mudou, você sabe. Então paciência, tá? Mas passando essa semana aí, as coisas voltam ao normal. Ok, bora lá. Tudo começou na semana passada, quando o The Hollywood Reporter publicou que o ator estava colocando o terror por onde passava em Nova Orleans, uma das cidades dos Estados Unidos que mais celebra o carnaval. Só um parênteses aqui, lá eles têm a data marcada como Mardi Gras, que acontece sempre na terça-feira antes da quaresma, então é na terça de carnaval pra gente. Isso rola em muitas cidades do mundo e é basicamente um carnaval com outro nome, tá? Não tem mistério, tem desfile e tudo. Só muda, claro, as influências culturais de cada país. Enfim, de acordo com a fonte do The Hollywood Reporter, o Shia LaBeouf estava causando confusão nos bares de Nova Orleans, chegando sem camisa, chegando sem dinheiro, sendo agressivo com todo mundo, caçando briga com a galera. Ele estava uma bola de destruição em movimento e claramente alterado por bebida ou droga. Isso já vai contra o que o Shia vinha falando em entrevistas recentes. Ele sempre teve problema com o abuso de substâncias. Essa é uma história conhecida do público, ele já foi até internado pra tratar isso, mas já tem um tempo que ele fala que está sóbrio há anos. Particularmente, eu nunca comprei muito essa ideia da recuperação dele, por mais triste que seja dizer isso, porque até enquanto a sua então esposa, Mia Goth, tava gravando Frankenstein na Escócia, ele foi visto brigando com as pessoas na rua. Então é super recente ainda esse comportamento. E essa matéria nova do The Hollywood Reporter disse com todas as letras: Shia LaBeouf está aterrorizando New Orleans. Além de brigar com todo mundo, ele também teve alguns episódios no meio da rua em que ele começava a pregar mensagens bíblicas e falava coisas que não faziam sentido nenhum, e depois simplesmente saía andando. Foi um caos, ninguém entendia o que era Shia LaBeouf nas ruas. O famoso, até aí tudo bem, mesmo
nada estando bem. O caldo engrossou na noite da terça-feira, quando, segundo testemunhas, o Shia entrou em um bar disparando comentários homofóbicos para duas pessoas ali, uma drag queen e um outro homem queer. De acordo com Jeffrey Dahmet, que é a drag queen e estava maquiado na ocasião, o Shia repetiu várias vezes que ele era um alto para todo mundo ouvir, com um termo pejorativo em inglês, é claro. Segundo as testemunhas, ele tava gritando, querendo brigar com todo mundo, mesmo todo mundo dizendo que não ia brigar com ele, e por conta desse comportamento, ele foi retirado do bar pelo gerente do estabelecimento. Nesse momento, ele tentou dar um soco no gerente do bar, errou, e acabou dando um soco na drag queen. A partir daí, gente, fora do bar, o caos foi instaurado. O Shia ficou do lado de fora, gritando com a galera, disparando xingamentos homofóbicos, ameaçando tirar a vida da drag. E na confusão generalizada, ele acabou dando um soco em outra pessoa, que deslocou o nariz. A situação ficou fora do controle, e a gente tem vídeos do Shia LaBeouf sendo agredido pelas pessoas em volta, enquanto elas tentam segurar ele e esperar a polícia chegar. Olha que doideira. A polícia chegou e ele foi levado pelos agentes primeiro a um hospital para receber tratamento pelas lesões que ele ganhou na surra, e depois ele foi levado para prisão por 2 acusações de agressão. Mas você sabe que o Shia odeia ser preso, né? Lembra que no meu último vídeo eu te contei que ele foi racista com os policiais? Pois é, ele também já chamou outro policial de viado quando ele foi preso em 2014. Agora, segundo a polícia, ele teria sido detido mais uma vez aos gritos de que os viados estão me colocando na cadeia porque eu sou católico. Horas depois, o ator já estava solto, sob a condição de comparecer ao tribunal em todas as datas marcadas para o seu julgamento. Sim, ele basicamente só dormiu na prisão naquela noite e saiu andando na manhã seguinte. Adivinha? Imediatamente ele foi visto nas ruas, festejando com a multidão e debochando da sua própria prisão, dançando com os documentos da sua soltura na boca. É isso, né? Impressionante. O cara pode ser homofóbico, racista, pode bater, pintar, bordar, e ele vai dormir na prisão e ser solto no dia seguinte. E olha só, nessa primeira manhã, em liberdade, ele amanheceu fazendo um post enigmático no Twitter. E esse foi o seu primeiro pronunciamento oficial desde os últimos eventos. Ele disse só 2 palavras: me libertem. Parece mais um apelo pra tentar viralizar, virar meme, e com sorte ser abraçado por aquela corja da internet que adora ter um agressor de estimação. Espero que isso não role. Naquele mesmo dia, o homem foi flagrado correndo, e mais tarde ele foi até 2 igrejas católicas, mas ambas estavam fechadas. Esse tinha sido o último registro dele até sábado, agora, quando o TMZ obteve imagens exclusivas do ator em um bar, acompanhado de uma mulher misteriosa trocando muitos beijos. E essa é a deixa pra eu te dizer. Sabe o casamento dele com a atriz Mia Goth? Pois é, eles estão separados há praticamente 1 ano e ninguém sabia. Quer dizer, a gente não sabia, o público não sabia. Segundo a People, os dois nem dividem mais a mesma casa. Ela continua em Los Angeles com a filha, enquanto ele se mudou de vez para Nova Orleans, cidade que ele tá tacando o terror. De acordo com uma fonte da revista, apesar de amar o Shia, a Mia é uma pessoa independente e o relacionamento deles já tava insustentável. Tanto é que não era raro a polícia fazer algumas visitas aos dois, viu? A gente não tem nenhuma fala da Mia sobre esse caso, mas documentos da polícia foram revelados agora, mostrando que em 2024, por exemplo, foi registrada uma chamada da Mia Goth na delegacia, tarde da noite, e na gravação a Mia só repetia pra alguém: just leave, apenas vá embora, muito certamente falando com o Shia. Nessa mesma ocasião, ela teria ligado mais uma vez pra polícia e disse que o seu marido se recusava a sair de casa, e no fundo os policiais conseguiam escutar ele disparando vários xingamentos para ela. Segundo o relatório da polícia, as autoridades chegaram e
aparentemente tomaram controle da situação, já que nenhum boletim de ocorrência foi registrado. Enfim, apesar de não estar mais com Shia, a Mia continua acompanhando os desdobramentos dessa catástrofe. E de acordo com o TMZ, fontes disseram que ela tá bem preocupada com a situação dele e ela quer que ele busque uma clínica de reabilitação para tratar o seu vício. É difícil porque quem sou eu para falar sobre o amor que uma pessoa tem por outra? Quem sou eu? Mas Mia Goth, mulher, como alguém que te admira, gosta muito de você. Você tem uma filha com esse cara, cuida dela. Você não tem filho de 40 anos, não. Esse é um homem que não muda. Ano após ano, ele continua fazendo cagada atrás de cagada. Assim, pro que ele fez, a palavra cagada é um eufemismo tremendo. E vale lembrar que o Shia LaBeouf tem um histórico de relacionamentos problemáticos. As coisas mais terríveis que a gente sabe sobre ele foram reveladas no processo que a FKA Twigs moveu contra ele alguns anos atrás. Ela diz que é um milagre ela ter saído viva dessa relação, porque ele era violento, ele dormia com uma arma, ele passou doença pra ela, e a lista só continua e só piora. Inclusive, aproveitando o gancho, a gente teve um desfecho desse caso recentemente. Esse capítulo se encerrou fora da justiça, porque ambas as partes entraram em um acordo. A gente sabe que muitas vezes, em casos assim, esse é o único jeito das vítimas receberem algum tipo de retribuição pelo que elas sofreram. Então esse foi o fim da história entre FKA Twigs e Shia LaBeouf. E a gente sabe que preso, o Shia não vai ficar. Já essa história em Nova Orleans ainda não tem data pra acabar. A gente só sabe quando começa, dia 19 de março. Tá agendada pra essa data a primeira audiência do caso de agressão contra os dois homens no bar. Quem sabe o que o Shia LaBeouf vai aprontar até lá, né? 19 de março, tá longe. Mas que história suja. Eu não consigo nem deixar de opinar nisso, porque de tudo que eu pesquisei pra fazer o primeiro vídeo, e já eu vou indicar ele pra você, você fica chocado em como ele consegue ser baixo. É surreal. Eu nunca vou esquecer o que ele fez com o pai dele, de ter pintado o pai dele como a pior pessoa do mundo, ter acusado o pai dele de fazer várias coisas graves, pra depois, anos depois, dizer que era tudo mentira e ele só fez isso porque ele sentia que precisava buscar a simpatia do público e o público só ia se simpatizar com ele se ele fosse vítima de alguma coisa, então ele pintou o pai dele como um monstro. Isso eu acho muito bizarro, e fora tudo que ele já fez com as mulheres que passaram pela vida dele, como ele conseguiu destruir com a vida de todo mundo ali. Enfim, agora me conta, qual é a sua opinião sobre essa história? Você também acha que a Mia Goth se livrou de uma boa? Comenta aí. E agora sim, deixa eu te dizer que toda essa confusão do carnaval é só a parte 345 do terror, que é o Shia LaBeouf. Eu vou deixar o vídeo aqui pra você assistir e ter uma ideia da história completa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, se inscreve aqui no canal, vai me seguir nas redes sociais e a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Bye, bye.